Olá a todos, eu sou Newton Sebraga. Bem-vindos ao meu canal, o Trebuchet da Tecnologia. Esse é um novo canal que nós estaremos alimentando com conteúdo a partir de agora, em que nós faremos uma coisa diferente dos canais de notícias tecnológicas que existem por aí. O Trebuchet da Tecnologia vai dar a notícia e comentar a notícia. Eu vou falar basicamente o que foi que aconteceu, qual foi o novo lançamento de tecnologia, o novo componente, o novo produto, e vou comentar. Comentar de uma maneira técnica, de uma maneira que os nossos seguidores estão acostumados. Primeira coisa, vamos esclarecer algumas coisas desse novo canal. O nome, Trebuchet da Eletrônica. Vocês sabem o que é um trebuchet? Trebuchet é uma arma medieval, uma arma antiga que lançava pedras. E eu me inspirei nesse nome a partir de um velho programa de rádio que eu gostava de ouvir, do fabuloso jornalista, radialista Vicente Leporassi, que se chamava O Trabuco. E o Vicente Leporassi fazia mais ou menos o que eu pretendo fazer aqui. Ele pegava os jornais do dia, colocava na sua frente, escolhia as notícias principais daqueles jornais e lia as notícias, mas ele fazia algo mais, o que não acontece hoje no jornalismo que a gente vê praticado no rádio e na televisão. Ele comentava a notícia. Isso é muito interessante. Na tecnologia, isso é mais interessante ainda, porque nós teremos a oportunidade de explicar aquilo que está acontecendo de uma forma que eu procurarei ser bastante didático, que todos possam entender. Então, não basta dar uma notícia, o componente tal foi lançado. Nós precisamos explicar qual é a vantagem que ele tem, que mereceu tanto destaque na imprensa. O nome, é lógico, é semelhante ao do trabuco, do Vicente Leporassi. O trabuco era uma espingarda antiga que você carregava pela boca e quando você dava um tiro fazia mais barulho do que matava, porque ele era muito barulhento. Você enchia o cano de pólvora como um funil e depois você colocava o chumbinho e dava o tiro. E era um negócio extremamente barulhento, era uma explosão. Então ele dava esse nome porque ele fazia o quê? Ele fazia muito barulho com a notícia, porque ele comentava. E eu, com o trebuchet é uma arma que lança pedras, eu vou lançar informações tecnológicas para todos os lados, para que todos possam ficar por dentro das notícias. Então vamos começar. Na internet eu vi a notícia de que está sendo lançado um novo supercapacitor com novos materiais lá pelo ARCE, que é o Advanced Research Center for Powder Metallurgy da Universidade Americana, que aqui eles dão o nome, e esse material, esse novo tipo de capacitor, supercapacitor, tem muitas vantagens em relação aos que existem hoje. Segundo eles, ele vai possibilitar a fabricação de supercapacitores mais baratos, com maior densidade de energia e muito mais. E a segunda notícia, também relativa ao supercapacitor, é que a Lamborghini está lançando um veículo que, em lugar da bateria, ele usa um supercapacitor como fonte de energia, ou melhor, um banco de supercapacitores. E esse carro tem uma característica de altíssima potência, são mais de 800 cavalos de força que são produzidos por um motor elétrico. Para que vocês tenham uma ideia, são 807 cavalos de força, segundo eu estou lendo aqui, e ele é maior do que normalmente um motor V12. E ele é alimentado por um sistema de supercapacitores com 48 volts e mais de 600 amperes. Então vocês vejam que é uma mudança de tecnologia bastante interessante. Mas por que os supercapacitores chamam tanto a atenção da imprensa, principalmente do mundo tecnológico? A gente sempre se preocupou, quando pensa em eletricidade, numa forma de armazenar energia elétrica.
Então, no começo, a energia elétrica era armazenada em baterias. Nós ainda temos a bateria do carro, nós temos as pilhas, nós temos a bateria do celular. Mas as baterias são dispositivos que armazenam energia por um processo eletroquímico, é uma reação química. Quando você queima a gasolina, o que acontece? Você está liberando a energia que o Sol armazenou naquelas plantas lá da idade pré-histórica, que depois morreram, elas caíram no chão, lá num pântano, e elas foram sendo cobertas pela terra, foram pressionadas e formaram o petróleo. Então, hoje, quando você queima o petróleo, a gasolina que você extraiu do petróleo, você está liberando aquela energia química que ficou armazenada nas moléculas orgânicas daqueles vegetais pré-históricos. Numa bateria, você tem um processo semelhante. Você armazena energia química nas ligações daquelas substâncias que ficam no interior da bateria. Então, quando você carrega a bateria do celular, ou então carrega a bateria do carro, ocorre uma reação química lá naquelas substâncias que armazena energia. Quando você usa a bateria, essa energia é devolvida na forma de eletricidade. E o processo de armazenamento dessas baterias é lento, porque você precisa provocar a reação. Então, por isso que as baterias dos celulares demoram para carregar, as baterias dos carros demoram para carregar, porque é preciso haver uma reação. Então vejam, as baterias são dispositivos que armazenam a energia na forma de química, na forma de uma substância que, ao ser decomposta, ela libera essa energia de volta. Então, isso é o que nós temos hoje, basicamente. Mas essa tecnologia passou a ter uma evolução, ela foi melhorada com novas formas de se armazenar energia elétrica. E essa é justamente o capacitor. O que é o capacitor? Se vocês tiverem duas placas elétricas, duas placas de metal, e nelas tiver um isolante, eu posso armazenar energia elétrica nas placas. Ela fica armazenada no campo elétrico que vai se formar naquele isolante que está lá no meio do capacitor. E essa energia, é lógico, eu posso dispor a qualquer momento, ligando alguma coisa nesse capacitor, como eu posso dispor da energia química, lá no caso da bateria. Só que até agora, os capacitores não eram capazes de armazenar grande quantidade de energia, só um pouquinho, até que surgiu uma técnica, a do supercapacitor, que se baseia na nanotecnologia. Eu posso fazer a espessura daquele material isolante tão pequena que seja da ordem de átomos. E tem uma regrinha na eletricidade que diz que quanto mais fino é o dielétrico, o isolante, mais energia o capacitor armazena. Então, hoje, a gente consegue armazenar num capacitor como esse aqui, tanta a energia como de um capacitor esférico do tamanho da Terra. Então é uma coisa incrível, né? Um capacitor desse tamanhinho, um supercapacitor desse tamanhinho, pode armazenar tanta energia como uma bateria. Qual é a vantagem? Numa bateria, você precisa do processo eletroquímico para poder fazer a reação que vai entregar energia que ela vai armazenar. E esse processo é lento. Uma bateria comum, você precisa de horas ligada ao carregador para que ela fique carregada. Uma bateria de celular é de um dia para outro, dependendo do tipo. Se você quiser a carga total, é lógico. Bateria de carro, idem. Mas no supercapacitor não, é praticamente instantâneo. Você pode carregar um supercapacitor em questão de segundos. Então, com essa possibilidade de nós termos supercapacitores baratos e capazes de armazenar grande quantidade de energia, eles devem ser a fonte de energia do futuro. As baterias vão ser coisa do passado, como as lâmpadas incandescentes hoje são coisas do passado, substituída pela tecnologia do LED, né? Então, hoje, a gente pode, eventualmente, já pensar numa tecnologia para o futuro do carro elétrico, o EHV, certo? O veículo elétrico, que vai vir no futuro. Que, em vez de ter a bateria que você precisa ligar lá no carregador e esperar horas para poder que ela se carregue, você tem um capacitor, um supercapacitor, que armazena a mesma quantidade de energia, ou até mais, quase que instantaneamente. Fizeram um teste agora,
Eu não sei quanto tempo, a notícia não diz aqui quanto tempo esse Lamborghini demora para carregar sua bateria, mas já tem carros que usam supercapacitores que você carrega em 20 segundos. Pensem nisso, né? Qual é a vantagem de tudo isso? O supercapacitor é muito mais durável que a bateria, é mais rápido de carregar, ele é mais leve. Hoje, uma bateria de um carro elétrico, ela pesa mais de 200 quilos, dependendo da potência desse carro. Um supercapacitor é levinho. Você pode ter a mesma quantidade de energia armazenada e num componente leve. Então, isso nos permite partir para uma nova tecnologia. Daí a importância dessas duas notícias, né? O Lamborghini já mostra que nós podemos obter carros ultrapotentes com supercapacitores. Logo, logo vão ser os carros comuns que vão estar rodando com esses componentes. E a tecnologia, lá apresentada na minha primeira notícia, da empresa que está trabalhando aqui no novo supercapacitor, mostra que esses componentes tendem a ser baratos. Logo, logo, bateria vai ser coisa do passado. Até mesmo o teu celular vai ter um supercapacitor, em que você vai poder carregá-lo em 10 segundos, se não menos. Você encosta e tira no carregador e ele já está pronto para usar várias horas. É a forma de armazenamento do futuro. Duas notícias importantes que nós demos no nosso Trebuchet da Tecnologia. Até a próxima!